Bem, meus irmãos, mais um vídeo para fazermos uma leitura da palavra e termos um pouco de compreensão da palavra. O próprio Jesus, ele disse que a sua palavra é que liberta e a palavra dele é a verdade. Infelizmente, muitas pessoas, por conta de mau testemunho, até por ter passado por algum tipo de, eu posso colocar assim, de tristeza, de perda, né? Elas deixaram de crer na palavra. Mas a palavra continua a mesma, ela é poderosa. Inclusive, eu estava ouvindo o testemunho de um jovem que ficou 3 anos na Cracolândia, tendo 1,80 m mais ou menos de altura, e chegou a pesar 48 quilos, de tão debilitado que ficou. Isso é triste, por causa das drogas. Ele foi liberto. E ele foi liberto porque uma irmã passou por lá, ele pediu dinheiro, e ela disse que não daria dinheiro para ele, mas deu para ele uma Bíblia. Ele passou a meditar na Bíblia e se alimentar da palavra. E quanto mais ele se alimentar da palavra, ele disse que ele se apaixonava. E ele gastava tanto tempo lendo a Bíblia que ele foi deixando as drogas. É claro que para o ser humano se libertar do crack, da cocaína, de drogas pesadas, não é fácil, né? Deus pode fazer um milagre e libertar a pessoa completamente. Porém, Deus ele prefere que nós venhamos descobrir que nós temos também força, claro, nele e com ele, e podemos vencer todas as coisas. E assim, esse rapaz foi liberto, hoje tem esposa, tem filho, tem seu próprio negócio, é cantor e cantor, claro, de músicas evangélicas, e está vencendo a cada dia. Nem se parece mais com aquele rapaz que foi resgatado pela palavra. E Deus foi abrindo as portas para ele. Ele foi aproveitando as oportunidades, como ele mesmo disse, né? Que até uma televisão famosa foi lá fazer uma entrevista com ele e pôde ajudá-lo, de muitas maneiras. E hoje o que eu trago para a gente é justamente um texto de libertação, que você pode meditar comigo, está registrado no livro de Marcos, no capítulo 5. Então nós vamos fazer essa leitura que fala justamente... o tema é exatamente o endemoniado gadareno. Gadar, ou então Decápolis, era uma região, ou Gadareno talvez fosse até uma ilha, né? Porque era uma, se eu não me engano, são 10 ilhas, né? Decápolis vem de 10 ilhas, onde ali acontecia coisas mesmo tenebrosas. Que ali tinha esse rapaz, que era endemoniado, né? E a Bíblia declara aqui que ele tinha muitos demônios. Eu queria ler com você, se você puder, pegue a sua Bíblia aí, abrindo no livro de Marcos, livro de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 1, eu gostaria de ler, são 20 versos, 20 versículos, né? Eu gostaria de ler todos, para você entender cada parte. É muito importante. Vamos fazer essa leitura? Pegue aí. E diz assim, desculpe que eu estou aqui, está com pouca luz, e a minha visão já não é tão perfeita. Mas vamos lá. Diz assim. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus,
que não me atormente, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus falava isso para ele. E perguntou-lhe Jesus: qual o seu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não mandasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe mandou, logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Eles queriam que Jesus saísse, ficaram com medo de Jesus. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com Jesus, estar com ele, com Jesus. Jesus, porém, lhe o permitiu, Jesus não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, a família, os parentes, amigos, e anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez. Quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, em toda aquela região. Pense. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Amado, esse texto é muito interessante. A gente precisa entender a palavra de Jesus. Ele mesmo disse que ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, curar os enfermos, né? Claro, os doentes, dar visão aos cegos, curar os surdos, os mudos. Tudo isso Jesus veio fazer. A gente pode dizer, mas por que a gente não vê isso? Uma das coisas que acontece é a nossa própria limitação de crer. Incredulidade mesmo. Outra coisa que acontece muito é quando a gente fica com medo de que se você for orar e nada aconteça. A verdade é que Deus ele quer que a gente tenha fé nele, que a gente creia nele, que a gente acredite que ele faz isso. É certo que o melhor mesmo é a gente estar bem preparado. Os próprios apóstolos, num determinado momento, quando um pai chegou rogando a Jesus que libertasse seu filho, que vivia atormentado de demônio, o demônio jogava o filho dele no fogo, jogava na água, tentava matar o menino, tudo quanto era jeito. E o pai, desesperado, pediu ajuda para os apóstolos, que não puderam ajudar, não conseguiram expulsar os demônios. E quando esse pai chega até Jesus, fala tudo isso, acusa os apóstolos, Jesus disse, meu irmão, que eles não tinham fé suficiente para fazer aquilo. Entende? Então a fé é muito importante. E há outro momento em que Jesus diz para eles, meu irmão, olha, essa casta de demônio, que no caso desse aqui, ela se expulsa com jejum e oração. Então é certo que nós precisamos estar preparados. Precisamos estar em jejum,
em oração. Porque o jejum nada mais é do que você se abster de alimento por um determinado tempo, com um propósito, tá? Tem vários propósitos, mas o principal propósito do jejum é a santificação, é a purificação do seu próprio corpo. Mas como isso é possível? Interessante, né? A coisa acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual, quando nós jejuamos, eles sabem que nós estamos fazendo um sacrifício para Deus, um sacrifício ao nosso próprio corpo. Algumas pessoas talvez digam assim, isso não é necessário. É necessário sim. Você se abstém de alimento, você se abstém das coisas que você mais gosta. Isso não é fácil. E isso é importante, você fazer isso. Você se prepara. Você purifica o seu próprio corpo através da rejeição de coisas que você gosta muito. Você está entendendo? É por esse motivo que quando você prepara o jejum juntamente com a oração, com a leitura da palavra, né, não falando para ninguém, mas só você e Deus, você alcança um nível espiritual maior. E o mundo espiritual, no caso eu estou falando aqui os demônios, eles sabem o que você está fazendo. Eles sabem. E a Bíblia diz que em você, quando você faz isso, essa santidade, há uma luz em você que você não vê. Mas algumas pessoas chegam a ver isso. E as trevas, principalmente, reconhecem que você é uma pessoa de luz, que há uma luz em você. Por quê? Você se separou, você se consagrou para Deus. E quando Jesus ele chega na região dos Gadarenos, né, ali em Decápolis, primeiro eles passaram por um processo. Jesus sai de um lugar, entra no barco junto com os apóstolos, e quando estão atravessando o mar, certo? Quando estão atravessando o mar, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, a ponto de virar o barco. Os apóstolos ficaram com muito medo, talvez nunca tivessem visto aquela tempestade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus estava tranquilo, a Bíblia diz que Jesus estava tranquilo lá, deitado na polpa do barco, dormindo. Porém, o que eu vejo nessa situação foi uma ação espiritual. Os demônios que agiam naquela região de Decápolis, eles não queriam que Jesus chegasse até lá. Eles sabiam que Jesus estava indo para lá. E Jesus foi para lá de propósito, para libertar um homem de demônios. Para mostrar, não só para os apóstolos, mas para aqueles demônios, que eles não têm autoridade nenhuma sobre a vida de ninguém. Eram muitos demônios na vida daquele jovem. E os apóstolos ficaram aterrorizados. E aí acordaram Jesus, Senhor, tu não te importa que a gente se pereça? Ou seja, tu não te importa que todos nós, estávamos falando do próprio Jesus, que a gente morra aqui? E Jesus se levanta, eu acredito que calmamente, e ele mais uma vez disse, homens de pequena fé, ou seja, vocês não estão entendendo o mundo espiritual. Vocês não estão entendendo nada. E disse, vento, cala-te, mar, te aquieta. E tudo se fez bonança. E às vezes nós estamos assim, parece que nós estamos no barco, no meio de um mar bravo e desesperados. A nossa vida às vezes parece assim. Mas é certo que você entenda que quando você confia em Jesus, pode ser o vento que for, o mar do jeito que estiver, a vida do jeito que estiver, você tem autoridade na sua palavra. E diga, Satanás, fica no teu lugar. É como se ele dissesse para o Satanás, ou seja, ele falou para o vento, porque para o vento não obedecer nada aos demônios. Porque eu acredito que aquilo ali foi uma ação espiritual. Você está entendendo? Não posso garantir, mas eu acredito nisso. Então o que acontece? Se você tem autoridade, se você sabe o que você pode fazer, se você crê em Jesus, nada vai lhe deter. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Ele ficou tranquilo. Não, quer dizer, tão tranquilo não. Talvez ele ficou com medo, mas ele aproveitou para crer mais ainda em Deus.
Lembra dos amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias, conhecido nome babilônico de até esqueci agora o nome babilônico deles. Muito bem. Mas entenda bem uma coisa. Quando eles foram jogar na fornalha de fogo, eles disseram pro rei Nabucodonosor: olha, rei, fica sabendo que mesmo que a gente morra, nós não nos prostraremos diante, ou seja, a fé deles em Deus era tão grande que eles não se importavam nem em morrer. Mas foi o que aconteceu, eles foram livrados dentro da fornalha de fogo. Até o rei se converteu naquele momento ali, né? Baixou um decreto e disse que ninguém poderia falar nada do rei, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrei agora. De Sadraque, Mesaque e Abednego. Então pense bem comigo. Jesus, ele queria exatamente ir lá libertar aquele jovem oprimido. É isso que ele veio fazer. Então, observe bem uma coisa. O que Jesus fez ali, ele quer fazer ainda hoje. E se você crer nisso, como aquele pai que pediu que Jesus libertasse o filho, Jesus libertou ele do demônio que atormentava ele. A mesma coisa, você não importa se seu filho está nas drogas, se a sua filha está nas drogas, se tem gente, se estão na prostituição, se é o teu marido, seja o que for, você só precisa crer. E não tema de colocar a mão, se você se consagrou, se você se preparou, não tema de colocar a mão sobre o teu filho, a tua filha, o teu esposo, sobre a tua esposa, e repreender o mal, e repreender os demônios que podem estar atuando na vida deles. Jesus veio para libertar. Ele quer que a gente creia, ele quer que você creia. Tá certo? Então, observe bem que o amor de Deus por nós é muito grande. Nós não acreditamos. E Jesus é real. Você conversa com ele como se você estivesse, como eu estou conversando com você, como se você estivesse conversando comigo, face a face. Até quando você olhar no espelho, se você olhar no espelho, você pode conversar com você mesmo. Você vai estar conversando com Deus, sabe por quê? Não que você seja Deus, mas você é a imagem e semelhança dele. E ele vai entender você. Tá certo? Vamos orar? Vamos orar para Deus nos dar fé, para que a gente creia que a gente pode vencer todas as coisas e ele pode libertar os nossos. Então vamos lá, feche seus olhos, se curve se você quiser, mas receba essa oração. Pai, Senhor, nós estamos aqui. Mais uma vez, Senhor, meditando tua palavra, que o Senhor possa, Deus, aumentar em nós a fé. Que o Senhor nos ensine a nos consagrarmos a Ti, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, coloque no coração dessa mãe, desse pai, Senhor, dessa esposa, desse esposo, desse jovem, dessa moça, a fé que eles precisam para vencer as lutas, para vencer o mal. Ó Deus, que o Senhor possa trazer libertação nessa casa, Senhor. Que o Senhor possa trazer libertação nessa vida, Deus. Que o Senhor possa fazer grande, meu Deus, a tua obra, que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, e que a partir de agora, essas pessoas que estão sendo libertas, elas se tornem evangelistas, pregadores da tua palavra, como foi aquele homem liberto lá na ilha dos Gadarenos, Senhor. Faz isso para a honra e glória do teu nome. E assim nós cremos e já te agradecemos. Amém? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre na tua vida e na tua família. Amém? Eu abençoo a tua vida. Que Deus possa fazer grande a tua história nessa terra. Um abraço, tudo de bom para você.